Olá, criançada do Chácara Kids! Tudo bem com vocês? Estamos no nosso mês de julho, mês de férias. Tá passando até rápido, eu tô achando, hein? Esse mês a gente está falando sobre fé. E a gente aprendeu que fé é confiar em algo que você não vê por causa das coisas que você consegue ver. E o nosso versículo desse mês, ele também fala sobre fé. Aliás, ele mostra como a fé é importante. Vamos ver o nosso versículo? Então ele diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é um dom de Deus. Então, eu já expliquei na aula passada. Não é que a gente mereça, é pela graça. Deus nos dá de graça, de presente, a salvação. Pela fé. Nós temos que ter fé que Cristo é o nosso Salvador. Então, vamos repetir o nosso versículo? Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Efésios 2:8. Muito bem. Olha, tem uma coisa que a gente fala aqui no Chácara Kids faz tempo, né? Que é o seguinte: eu posso confiar em Deus, não importa o que aconteça. Ai, mas tio Enéas, às vezes é muito difícil. É difícil, às vezes a gente não entende o que está acontecendo, mas a Bíblia nos ensina. Nós podemos confiar em Deus, não importa o que aconteça. E aí a nossa história hoje vai nos ensinar uma lição super importante, que é a seguinte: conhecer a Jesus, presta atenção, garotinho e garotinha, conhecer a Jesus muda a forma como você vê os seus problemas. A gente vai ter problema, todo mundo. Às vezes é um probleminha, às vezes é um problemão, que a gente fica agoniado. Mas a Bíblia nos ensina que quando a gente conhece Jesus, a gente vê os problemas, encara, enfrenta os problemas de uma outra forma. E a nossa história hoje vai nos ensinar sobre isso. A gente está falando sobre o Paulo, lembra? A gente está contando histórias do Paulo. E o Paulo, eu até falei na aula passada, Paulo era uma pessoa antes de conhecer Jesus e ele era de outro jeito depois que ele conheceu Jesus. Ele tinha como uma missão ir para todo lado e falar sobre o amor de Deus, falar sobre Jesus, o Salvador, para todas as pessoas. Então ele viajava para todo quanto é lado para falar para o maior número possível de pessoas a respeito de Jesus. E nessas histórias, eu já estou até repetindo aqui da aula passada, hein? Ele foi humilhado, ele foi xingado, ele apanhou, ele foi preso, ele foi expulso de cidades, ele passou por tudo quanto é coisa que vocês possam imaginar, porque ele queria falar sobre o amor de Deus para as pessoas. Muito bem. Lá em Jerusalém, Paulo foi preso pelos soldados romanos. E aí, ele estava na cadeia e sabe o que aconteceu? Eu vou até ler na minha Bíblia aqui, que está no meu celular, que está lá no livro de Atos, capítulo 26, no versículo 11. Olha só o que está escrito no versículo. Na noite seguinte, o Senhor Jesus, pondo-se ao lado dele, disse... Como assim? Jesus pondo-se ao lado dele. É isso aí, a Bíblia nos fala que Jesus apareceu do lado de Paulo e disse assim para ele. Olha o que Jesus disse. Coragem, assim como você testemunhou ao meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Imagina o Paulo estar lá na cadeia, preso, daqui a pouco Jesus aparece do lado dele e fala para ele, coragem, anime-se, porque você estava falando sobre mim aqui em Jerusalém e você vai falar lá em Roma. E o Paulo estava em Jerusalém e preso. Ele deve ter ficado super animado, né? Assim, puxa vida, Jesus apareceu para mim e ele me disse que eu vou pregar lá em Roma. Só que, apesar da animação dele, Paulo ainda ia ter um caminho muito difícil pela frente até ele chegar em Roma
para ele pregar como Jesus tinha falado. E a gente vai ver como é que foi a viagem do Paulo. Ai, eu fico cansado só de pensar. Vocês vão ficar cansados de ouvir também, pode ter certeza. E os líderes, vamos lembrar, os líderes queriam pegar Paulo, queriam matar Paulo na verdade, né? Olha, então ficou decidido o seguinte, Paulo estava em Jerusalém, preso, e ficou decidido que ele seria levado para o governador em Cesareia para ele ser julgado. Bom, ele foi e aí ficou definido que ele tinha que ir para Roma para ser julgado pelo César, que era o chefão dos chefão lá, né? Era o cara mais importante. Então ele teria que ir para Roma. Ele estava em Cesareia. Então eles entregaram ele pro capitão lá, um comandante de um navio chamado Júlio. E aí ele foi nessa viagem de barco para ser levado, para ser julgado lá em Roma pelo tal do César, o chefão dos chefões. E o Paulo, nessa viagem, ele tinha um comportamento tão bom e o Paulo tinha a sabedoria de Deus dentro dele, que esse Júlio, que era o comandante do navio, ele começou a ser muito bondoso, gentil com Paulo. Eles, para vocês terem uma ideia, eles fizeram uma parada numa cidade chamada Sidom e o Júlio até deixou o Paulo descer do navio para visitar uns amigos que ele tinha lá em Sidom. Olha que coisa interessante. E aí eles continuaram a viagem e eles fizeram um contorno num lugar, numa ilha chamada Chipre, e ali eles tiveram que trocar de navio. Eles entraram num outro navio que vinha do Egito e que estava levando um monte de mantimentos lá para a Itália. Muito bem, eles estavam lá, fizeram essa troca e aí, assim que a viagem continuou, começou uma ventania, um tipo de uma tempestade. Garotinho, garotinha, imagina que você está dentro do navio, o navio começa a fazer assim. E você acabou de comer um cheeseburger e umas batatas fritas e tomou um refrigerante. Aí aquele negócio começa a virar dentro da sua barriga. E eles estavam dentro do navio e o navio não parava de balançar. E aí eles chegaram num lugar, resolveram parar numa ilha chamada Ilha de Creta, por causa dessa balançação do navio, da tempestade, né? E o Paulo observou que o navio não estava em umas boas condições, a vela do navio não estava muito certa. Ele, inclusive, alertou esse comandante, falou, olha, do jeito que as coisas estão, é melhor a gente não seguir viagem, porque é perigoso ter um prejuízo para a carga, perder a carga, as pessoas morrerem. Mas o comandante, o Júlio, ele decidiu que eles deveriam continuar a viagem. E assim eles fizeram. E eles partiram, continuaram a viagem. E a tal da ventania não parou. Na verdade, ela aumentou. E foram vários dias com aquela tempestade e o navio balançando. Eu fico imaginando a turma lá dentro, o navio balançando. E passa um dia, passa uma noite, passa outro dia, passa uma noite, e você tá lá dentro assim. Eu acho que a hora que o navio parasse de balançar, os caras iam ficar assim, porque já estava até automático ficar balançando, de tantos dias com tempestade. E eles começaram até a jogar as cargas no mar para o navio ficar mais leve, para ele não afundar, de tanto medo que eles estavam. E sabe o que aconteceu? O Paulo, ele teve uma revelação de Deus e ele falou com todas as pessoas do navio, eram 276 pessoas. Ele falou, gente, eu tenho uma missão de ir para Roma para pregar sobre Jesus lá. Então não se preocupem, nós não morreremos, nós continuaremos essa viagem até o final. E ele encorajou aqueles homens dizendo que ninguém morreria. Mas aí, garotinho e garotinha, na 14ª noite, imagina, 14 dias, 2 semanas inteiras de tempestade, o navio balançando. Não tinha nem estômago mais dentro dos caras lá, né? De tanto que revirou, de certo eles vomitaram o cheeseburger. Na 14ª noite que eles já estavam em tempestade, eles tiveram que fazer uma parada numa ilha, a ilha de Creta. E lá o Paulo incentivou aqueles homens
a comerem alguma coisa, já que tinha parado, né? Os homens estavam tudo assim, né? Mas o barco já tinha parado lá na ilha. Olha, já faz 14 dias que vocês não comem direito, vocês precisam comer alguma coisa para poder ter forças para a gente continuar. E aí, todo mundo seguiu o conselho de Paulo. Eu fico pensando, sabe, garotinho, o Paulo estava preso, ele estava indo para ser julgado, a viagem dele era para ir ser julgado. E ele ficou preocupado que o navio estava com a vela estragada, que podia dar prejuízo, as pessoas machucarem, morrerem. Ele estava preocupado porque os homens não comiam e aí ele aconselhou os homens a comerem. Ele falou para eles ficarem calmos porque ele tinha certeza que Deus ia levar todo mundo até o destino final. Olha como Paulo tinha preocupação com os outros. Como ele colocava o outro em primeiro lugar, mesmo ele estando no meio de um problema muito sério. E aí, eles continuaram viagem, se aproximaram de uma outra ilha e decidiram parar lá. Essa ilha era a ilha de Malta. O que aconteceu? Foi chegando lá, o navio enroscou numa areia que tinha perto da praia e o navio quebrou um monte de coisas, caiu uns pedaços de madeira do navio e eles tiveram que ir para aquela ilha porque o navio estava estragado. E as pessoas da ilha foram lá para receber os visitantes e eles fizeram comida, eles fizeram uma fogueira e o Paulo então estava ajudando e ele foi pegar umas madeiras lá para poder colocar na fogueira. Garotinha, vocês não sabem o que aconteceu. Do meio daquelas madeiras saiu uma cobra venenosa que ela estava ali no meio das madeiras. Quando Paulo pegou, a cobrinha saiu, olhou para a mãozinha dele e falou assim, pá! Mordeu o Paulo. E aí todo mundo ficou apavorado. Meu Deus, uma cobra venenosa, este homem vai morrer. E não aconteceu nada com o Paulo. Obviamente, né, pelo poder de Deus sobre ele. Deus não tinha prometido para ele que ele ia chegar lá em Roma são e salvo? Então, a cobra mordeu Paulo e não aconteceu nada com Paulo. Aí as pessoas ficaram assim, mas quem é esse homem? Como ele consegue fazer isso? E ele falava que era pelo poder de Deus. E aí eles começaram a trazer pessoas doentes para o Paulo, as pessoas da ilha que estavam doentes, eles traziam para o Paulo e Paulo orava e ele curava aquelas pessoas em nome do Senhor. E ele fez uma coisa maravilhosa lá na ilha e muitas pessoas ouviram falar de Jesus e do amor de Deus porque Paulo estava lá. Imagina, gente, no meio desse problema todo, Paulo ainda faz essas coisas. Por quê? Porque ele tinha a missão de falar de Jesus para todo mundo e de mostrar o amor de Deus pelas pessoas. E aí, eles decidiram, então, continuar viagem. Eles devem ter arrumado lá o navio, seguiram viagem e chegaram em Roma. E quando eles chegaram em Roma, Paulo, então, recebeu essa sentença de que ele tinha que ficar lá num lugar, tipo uma casa, com guardas, é como se ele tivesse preso, mas ele podia receber as pessoas, por exemplo, alguém podia ir lá visitar o Paulo e aí Paulo contava sobre o amor de Deus, falava sobre Jesus, o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Lembra que quando Jesus estava lá na cadeia em Jerusalém, quando Paulo estava lá na cadeia em Jerusalém, Jesus apareceu para ele e falou, olha, você vai falar sobre mim lá em Roma? Isso aconteceu. E o trajeto foi muito difícil, uma viagem com muitas aventuras, muitos perigos. Mas Jesus tinha falado que ele ia para Roma testemunhar do Evangelho e de fato isso aconteceu. E ele ficou lá então por 2 anos, meio que preso, mas ele podia receber as pessoas e ele falava de Jesus e do amor de Deus. Ele compartilhou das boas novas, mesmo tendo todos esses problemas. Ele nunca desistiu porque ele queria contar sobre Jesus, ele queria falar do amor de Deus para todas as pessoas.
e por isso ele nunca desanimava. Lembra que no começo da nossa história eu falei para vocês assim: conhecer a Jesus muda a forma como você vê os seus problemas. E foi isso que aconteceu com Paulo. Ele tinha muitos problemas, não só nessa história dessa viagem de hoje, em tantas outras situações ele teve problemas muito sérios. Mas a forma como ele via esses problemas era como oportunidades para ele falar sobre Jesus para as pessoas. E é isso que a gente tem que aprender com essa história de hoje. Nós podemos ajudar as pessoas a conhecer a Jesus. E nós temos que ver os nossos problemas de uma forma diferente. Vamos fazer uma oração? Direito o corpinho aí, senta direito para a gente orar. Vamos lá. Senhor nosso Deus, muito obrigado por essa história maravilhosa de Paulo que está registrada na Tua Palavra. Nos ajuda a nos lembrarmos desse exemplo maravilhoso de Paulo, de compromisso com a pregação sobre o amor de Deus, sobre Jesus Cristo, o Salvador da humanidade. Nos ajude a também sermos assim, que mesmo em meio aos problemas, nós possamos ver e entender que o Senhor está cuidando de nós e que o Senhor está nos dando oportunidades para falar do Teu amor, para demonstrar o Teu amor a todas as outras pessoas. Nós te agradecemos pelo Teu amor e pela salvação em Jesus. Em nome de Jesus Cristo é que nós oramos. Amém. Garotinho e garotinha, espero que vocês tenham gostado. Eu fiquei cansado de contar essa história. Eu imagino o Paulo que fez essa viagem. Deve ter ficado muito cansado. Mas lembrem-se, mesmo em meio aos problemas, ele tinha uma outra forma de ver os problemas. Eram oportunidades para ele falar do amor de Deus e de Jesus, o Salvador de todos nós. Deus abençoe a sua vida. Até a próxima!